Fala galera, hoje a gente vai falar um pouco sobre a BIOS aí para vocês. O que é BIOS? A palavra BIOS é uma abreviação de Basic Input Output System ou Sistema Básico de Entrada e Saída. Trata-se de um mecanismo responsável por algumas atividades consideradas corriqueiras em um computador, mas que são de suma importância para o correto funcionamento de uma máquina. Se a BIOS para de funcionar, o PC também para. O termo é incorretamente conhecido como Basic Integrated Operating System, Sistema Operacional Básico Integrado, ou Built-in Operating System, Sistema Operacional Interno. O BIOS é um programa de computador pré-gravado em memória permanente, firmware, executado por um computador quando ligado. Ele é responsável pelo suporte básico de acesso ao hardware, bem como por iniciar a carga do sistema operacional. Onde se localiza? O BIOS é armazenado num chip ROM do tipo Flash ROM nas placas mais recentes. Na memória ROM da placa-mãe existem mais dois programas chamados Setup, usado para configurar alguns parâmetros do BIOS, e Post, Power On Self Test, uma sequência de testes ao hardware do computador para verificar se o sistema se encontra em estado operacional. Sequência de funcionamento. Quando o computador é ligado, o BIOS opera na seguinte sequência. Verifica as informações armazenadas em uma minúscula memória RAM. Post, Power On Self Test ou autoteste de partida, que são os diagnósticos e testes realizados nos componentes físicos, disco rígido, processador, etc. Ativação de outros BIOS possivelmente presentes em dispositivos instalados no computador. Exemplo, discos SC, SI e placas de vídeo. Descompactação para a memória principal. Leitura dos dispositivos de armazenamento, cujos detalhes e ordem de inicialização são armazenados na CMOS. Inicialização do computador. Ao ligar o computador, o primeiro software que você vê a ser lido é o do BIOS. Durante a sequência de inicialização, boot, o BIOS faz uma grande quantidade de operações para deixar o computador pronto a ser usado. Depois são apresentados detalhes sobre o sistema: processador, unidades de discos flexível e disco rígido, memória, versão e data do BIOS. Durante a contagem da memória, aparece no ecrã a palavra Setup, seguida do nome de uma tecla do teclado, geralmente Del, F2, Ctrl Alt E Sharp, F1, F10, Ctrl Alt S, entre outras. Atualização ou upgrade. Na maioria das placas-mãe modernas, o BIOS pode ser atualizado, e os fabricantes disponibilizam arquivos para essa finalidade. A atualização pode resolver problemas de funcionamento de periféricos, ou mesmo erros da versão anterior do BIOS. A atualização altera três programas que estão dentro da memória ROM: BIOS Post Setup, e é uma operação de risco e requer muito cuidado para não haver danos na placa-mãe. A atualização ou o upgrade do chip somente deve ser feito quando for realmente necessário.